Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi e está começando aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, o seu programa de debates e análises noturnas, logo após o Dois Toques. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da NET e também pelas redes sociais. Não deixe de mandar sua mensagem através do chat no nosso live stream no Facebook que está aparecendo na sua tela. Nós hoje vamos falar sobre um assunto da mais alta importância, a medida provisória da liberdade econômica, que está em vigor neste momento, mas está chegando no seu limite de validade. E o Congresso Nacional se apressa a aprová-la. Para falar sobre isso, nós temos o prazer de receber aqui no nosso programa o deputado Jerônimo Gergen, que é o relator da matéria na Câmara dos Deputados. Boa noite, deputado. Boa noite, Guilherme. Prazer estar aqui. Saudar você, a Fernanda e o nosso querido diretor, o Giovanni, também está aqui conosco, obviamente, compondo essa bancada, que há muito tempo eu devia ter vindo aqui e não foi por falta de convite, né, Fernanda? Mas não ajeitava a agenda. Hoje deu certo. E é um prazer muito grande e desde já cumprimentar pela repercussão do trabalho de vocês e pela qualidade da estrutura aqui. A gente vê que é realmente de ponta e que veio para ficar e fazer um belo trabalho como estão fazendo. Fico muito lisonjeado com as suas palavras, deputado. Eu queria que o senhor estivesse aqui já há algum tempo. Eu vinha contatando... Uns 10 convites, mais ou menos, né? Mas a gente sabe como é a agenda dos parlamentares, ainda mais dos parlamentares que estão envolvidos em grandes questões, como essa da MP, e é mais do que compreensível, mas uma hora ia dar, e deu, e foi no melhor momento. Melhor momento, exatamente. Já que estamos no limiar da votação. E num dia importante, porque hoje confirmei que terça será votado. Então hoje foi feito o acordo para justamente podermos ter a votação dessa medida. Então saiu tudo como nós imaginávamos. Foi estratégia. Até melhor. Foi estratégia. Para entrevistar o deputado Jerônimo Gergen, junto comigo, estarão aqui a cientista política e comentarista da RDC TV, Fernanda Bart. Boa noite a todos. É um privilégio estar nessa bancada aqui hoje. Estou cheio de perguntas para fazer para o Jerônimo. Ela está desde tarde me perguntando já por WhatsApp aqui, agora já estou... toda a pauta. Isso aí. Não tem essa de negociar a pauta, não é assim, não é assim. E também o nosso colega, jornalista, editor do portal da RDC TV, Giovanni de Oliveira. Giovanni, bem-vindo. Obrigado, boa noite, deputado Macalossi, Fernando, pessoal que está nos assistindo. Acho que hoje a gente tem muita coisa bem importante para conversar aqui, realmente. Muito bem. Deputado, eu li agora há pouco no Twitter do Rogério Marinho, que é o secretário especial da Previdência, de que na próxima terça-feira deverá ser votada a MP. Como é que está sendo o trabalho de articulação para conseguir os votos necessários? É mais fácil do que a reforma da Previdência, mas a urgência se dá porque se a MP chegar ao seu limite de validade, ela perde os seus efeitos. É mais fácil, mas nós trabalhamos com uma questão muito difícil. O prazo ficou muito curto. A comissão levou 45 dias, num total de 120, para ser instalada. E por que demorou tanto? É porque hoje, lá, lamentavelmente, o ambiente político de concertação entre o Executivo e o Legislativo não é bom. A articulação do governo é muito fraca. Só se falava em reforma da Previdência também. Exatamente, e a pauta vinha sobrecarregada com a reforma. E quando instalou a comissão, o presidente, o senador Dario Bergner, ainda ficou adoentado e ele só conseguiu presidir a primeira sessão na segunda semana. E logo em seguida nós tivemos o recesso, e foi o recesso branco, e ele contou o prazo da comissão. Então nós perdemos 10 ou 12 dias, que fez com que o tempo fosse a grande dificuldade. E de uma medida provisória, Guilherme, que teve 301 emendas. Isso é um número absurdo e representa muito, Fernanda, o tamanho do problema da burocracia. Todo mundo querendo dizer, olha, tira isso, põe aquilo, corrige isso. E eu não poderia fazer também algo desse sentido. Como é que eu trabalhei para que essa medida provisória não caísse? Primeiro que o tema é relevante, isso ajudou. Os empresários, as pessoas, o cidadão se envolveu e essa pressão chegou ao Congresso, mesmo sem grandes mobilizações, mas no contato
nas manifestações. As entidades. São quase 14 milhões de desempregados. Apesar de que o PDT entrou com uma DIN dizendo que não tem pressa para mudar isso. Incrível isso, hein? Só que na bancada do PDT votou favorável na hora da votação. Veja bem, um país que tem 14 milhões de desempregados não tem pressa para gerar emprego, né? O PDT vive uma crise de identidade. Nesse caso deve ter sido isso. Então o que aconteceu? Eu tinha pouco tempo. E não podia depender da relação do governo com o Congresso justamente por causa da Previdência, né? Então eu joguei muito aberto, eu abri a discussão do relatório, eu fiz com situação, oposição, todo mundo que pudesse contribuir, negociei e estou ainda negociando, agora essa semana avançamos aí com a ANAMATRA, Ministério Público do Trabalho, para diminuir alguns atritos, né, que estavam sendo gerados, para que chegue no plenário o texto agora sem nenhum problema. Obviamente que vai ter contrariedade. Eu considero especialmente os 2 pontos que vão poder se apegar é a questão do trabalho aos domingos, né, e da segunda visita, só na segunda visita poder ser punitiva a ação de um fiscal. Porque hoje o fiscal já chega, já pune, nem dá chance do empresário corrigir o que está errado. Nós estamos impondo... Tem gente contra isso. Tem gente contra. Né? A bancada Incrível do PT é isso. contra isso. Né? Deputado, o senhor levanta 2 pontos, o senhor acha que pode ter alguma discussão? Lhe pergunto, Discussão terá, mas nós vamos claro aprovar. que podem ter. Mas Lhe perguntam se um terceiro ponto não pode também, entrando na especificidade, trazer problema na discussão da constitucionalidade, que é a respeito dos trabalhadores que recebem mais de 30 salários, que pelo texto passariam a responder à Justiça Civil e não à aí Justiça você do Trabalho. entra aqui, Giovanni, num dos problemas. Como eu tive pouco tempo, eu apresentei 4 relatórios. E muitas vezes a notícia chega a alguém ainda de um relatório anterior. Então eu fui apresentando, eu sentia a repercussão, arrumava, negociava, apresentava até trazer. E ainda estou fechando justamente tudo que tem de inconstitucional, eu já estou tirando, né, para que não vá isso a plenário. Este caso, ele foi resolvido da seguinte forma. A ideia do governo era 10 salários, Código Civil. Aí na hora da votação, a gente fez uma negociação para tentar garantir a votação sem obstrução, e isso o próprio PT viabilizou, tanto que ele votou contra, mas não obstruiu. Nós mudamos para que valesse a lei trabalhista. E o que diz? Vale o contratado e não o legislado. Então a gente atende o mesmo objetivo, subimos para 30 salários, e resolvemos esse problema da inconstitucionalidade. Eu só queria trazer de volta, né, o tema, que a gente já fez um programa aqui especificamente sobre a MP da Liberdade Econômica, mas nem todo mundo que está em casa assistiu. Então eu queria que tu retomasse assim, quais são os principais pontos, porque essa MP é vital para o nosso país nesse momento, né? Então que tu colocasse de volta para nós assim, os 3, 4 pontos mais importantes. Eu acho que é importante, eu acho que isso aí é fundamental. A medida provisória, hoje a primeira coisa, o Estado e o cidadão um não confia no outro. E o Estado obriga o cidadão a ser informal. O que nós temos de negócios clandestinos por aí, porque o custo do Estado é muito caro, a exigência do Estado é pesada demais. Eu dou um exemplo de um cidadão que comprou há 1 ano, agora deve fazer 1 ano e 1 mês, um caminhão para um food truck. E até agora ele não recebeu a licença do Estado para atuar. O que aconteceu? Esse cara ou ele quebrou, porque a parcela do caminhão deve estar vencendo, essas coisas todas, ou ele está trabalhando ilegal para poder sobreviver. E aí com isso você não tem emprego formal, você não tem regra sanitária, você não tem arrecadação de impostos, não tem nada. Sabe quanto... esses dias eu estava acompanhando uma entrevista do Edson Vismona, que foi secretário de Justiça do Estado de São Paulo. Ele trabalha nessa área especificamente relativa ao mercado informal. Sabe quanto que hoje o mercado informal gira em termos de recursos que ficam nesta área subterrânea da economia brasileira? 193 bilhões de reais. Mas é dinheiro que não existiria de outra forma. Então, Fernando, o que nós estamos fazendo com a lei é fazer com que o Estado passe a enxergar o cidadão de boa fé. Então, nós estamos dizendo a quase 300 categorias profissionais, cabeleireiro, barbeiro, sapateiro, advogado, profissional liberal, essa empresa aqui, quer dizer, vai lá. Eu acredito que você está com o teu PPCI em dia, com as regras todas em dia, trabalhistas e tudo, cria o teu CNPJ e abre o teu negócio e vai trabalhar. Se eu chegar ali e você não estiver com isso, eu vou, obviamente, ter a condição de te punir. Agora, hoje, como você, para abrir o teu negócio, vai lá na prefeitura, ou vai lá no órgão estadual ou federal,
pede para abrir, licença, alvará, não sei o quê. Aí o Estado não te responde, o poder público não responde. Fica lá 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, né? E aí você vai fazer o quê? Tu alugou a peça, tu tem contratado funcionário, tu tem que pagar esse pessoal. E nós estamos invertendo isso. Custo Pode resumir que a MP devolve ao cidadão o direito de trabalhar legalmente. Que o Estado retirou. Exatamente, é isso aí. Todo mundo tem o direito natural de trabalhar Exatamente. para sustentar e sustentar sua família. E aí, claro que esse é o resumo, é o âmago da medida provisória. E o que é claro também, tentar reduzir a presença do Estado na vida do empresário, porque quanto mais Estado nós tivermos nos negócios, mais corrupção você tem. Empresário e empreendedor, né? Porque empresário, o empreendedor é o melhor, é o mais assistido por essa porque MP, a burocracia né? é o mais, porque o grande, ele também é afetado pela burocracia, mas de alguma forma ele vai investir, ele vai pagar, ele vai... O grande, ele tem recursos de sobra para lidar com as que burocracias. não devia gastar nisso Claro, aí, bem, mas ele pode. Ele Né? tem. Agora o pequeno às vezes não tem nem a orientação. Não tem. Né? Aí você imaginar que um startup, o cara tem que, vamos combinar, é a tua inteligência com o teu computador. Você tem que primeiro pedir um alvará, uma licença, para depois poder inventar um startup. Esses estão liberados, né? Esses estão liberados. E nós estamos também protegendo o investidor anjo. Porque muitas vezes as pessoas não investem nos projetos de startup no Brasil, porque nós temos um problema que se aquele negócio não funcionar, até o patrimônio pessoal do investidor anjo vai ter... Nós estamos protegendo, inclusive, isso. Então, esta é a ideia, né, Fernanda? É claro que nós temos mais coisas. E no relatório, através das emendas, das sugestões das entidades, nós trouxemos pontos a mais. Chegamos até, por exemplo, na questão do e-social, que é um sistema que o governo brasileiro criou, gastou 100 milhões de reais, 100 milhões de reais para simplificar a vida do cidadão. Ninguém consegue cumprir. Aí nem quem tem dinheiro para pagar. Nem quem consegue pagar não cumpre. Eu ouvi muita reclamação. Nós vamos extinguir. E aí, vejam bem, vai entrar um novo sistema a partir de janeiro. Dentro vocês que entendem mais de computador, devem saber o que é. Mas esse sistema de social tem lá dentro 2.000 layouts, que são peças aí dessa engrenagem. É bem simples já. 2.000 aí quando eu anunciei que eu ia colocar a extinção, o governo me chamou. Não, deputado, nós já estamos mexendo aqui. Já estamos com 900 layouts aqui. Opa, né? Isso em 3 dias. Beleza. Mas eu vou extinguir. E a turma ficou nervosa, porque eu não posso deixar também um vazio aqui daqui até janeiro, quando vai entrar o novo sistema, né? Sim. Tá, não, nós já estamos com 400 aqui agora, vai estar melhorando o negócio. Então está dizendo que 1.600 eram inúteis. O novo sistema virá com 200 layouts. Uau. Veja bem. Mas aí o Brasil tem esse problema. Mas alguém cobrou pelos 2.000 layouts. São 100 milhões de reais. Né? E aí o Brasil faz da seguinte forma, né? Então tá, agora eu estou com uma ideia, eu acho que esse copo tem que estar aqui. Mas não era aqui. Então pega aquele copo, bota aqui e deixou esse aqui. Ele não era aqui. Mas esse também não deu. Então nós estamos fazendo uma série de regramentos que fazem com que o Brasil tenha leis antigas, leis desatualizadas, um manicômio. Né? Eu tenho a certeza que não é só na burocracia, Fernanda. O país não pode ter tanta lei. O país só tem tanta lei porque a sociedade está desorganizada. Nós temos que devolver a confiança para a sociedade. Tu sabe o que tu tem que fazer no mundo social. Não precisa fazer uma lei para te dizer isso. Mas o Brasil é uma sociedade cartorial. Vamos combinar. E a sociedade cartorial é a sociedade da desconfiança. Não, olha o que aconteceu a semana lá. Aprovaram uma lei, se não me engano, no Senado, lá numa comissão, dizendo que o animal não é um bem. É alguma coisa assim. É óbvio que não é um bem. Nós temos que proteger o animal. Mas precisa uma lei para dizer isso. Sabe? Então é mais uma lei. Aí o que vem a partir disso? Vai ter um advogado que vai bolar uma ideia boa, que vai trancando o judiciário, e vai fazendo não sei o quê. Jerônimo, vou te provocar com o Adriano Gianturco. Adoro ele, um escritor, um intelectual. E ele disse que no Brasil se criou todo esse excesso de leis justamente para que alguns setores pudessem vender facilidades. Foi o que eu disse antes. Quanto mais presença do Estado você tiver... Que gera corrupção, porque tu já tem gerar que ter corrupção. um jeito para chegar lá, óbvio. uma facilidade ali. Porque se tu tem um Estado simplificado, desburocratizado, transparente, onde qualquer um pode abrir seu negócio... Ele vai custar menos, você vai pagar menos imposto, você vai ter... Tu não precisa de tanto atravessador, tu não precisa aí. de facilitadores. É um Estado com menos corrupção. É isso aí. Então a gente precisa da MP também por isso. Então o raciocínio que você me pediu que eu desenvolvesse é esse. É criar um ambiente de confiança no empreendedor e no empresário.
E, obviamente, forçar o Estado, que aí eu acho que já tá um círculo virtuoso que nós estamos criando, né? Porque a lei federal, ela não mexe direto na lei municipal. Aquilo que tem aqui em Porto Alegre uma lei, que, aliás, chegou a ter 18 leis ou decretos que impediam a instalação de antena de telefone celular aqui. Aí nós fizemos uma lei das antenas no Brasil para resolver esse tipo de problema. Tem uma lei das antenas que não consegue ser aplicada. Sabe por quê, Guilherme? Porque uma antena de telefone é uma edificação. Então tu tem que ter a bits, tem que ter tudo. E esse tempo era uma antena grande, agora é uma caixinha, assim que você instala em qualquer prédio. Mas a lei continua a mesma. Aí nós vamos acertar isso para poder vigorar a lei, para poder ter telefonia. Mas ela está desencadeando um processo que, casualmente, no dia de hoje, o prefeito Leonardo Pascoal sancionou a primeira lei municipal do Brasil, aqui em Esteio. É uma lei que eu não pude chegar, porque como eu tive a reunião com o Rodrigo Maia hoje de manhã, eu acabei mandando um vídeo e não pude estar lá. Né? Mas já tem lá. O vereador Gilson de Canoas está aqui no estúdio e está nos trazendo a notícia de que já aprovaram na comissão um projeto de lei de Canoas. O prefeito Pazim já está com o projeto de Bento. Já tem lá em Mostardas o vereador André e o prefeito Moisés trabalhando para a lei. Quer dizer, isso está desencadeando um processo que... Uma bola de neve. Uma bola de neve. Vai mexer, por exemplo, o projeto de Bento... Bola de neve do bem, né? Bola do bem. Não vai causar uma avalanche. O projeto de Bento Gonçalves, Fernanda, é maior do que o brasileiro. Nós temos 289 setores que estão sendo desburocratizados. São 400 em Bento Gonçalves. E ali é um exemplo também. Eu consegui 2 antenas de telefone para o Caminhos de Pedra lá, né? O prefeito querendo instalar, a prefeitura envolvida nisso. A burocracia demorou, com todo mundo querendo fazer, 2 anos para instalar a antena. Agora, então, tu imagina a situação. Um dos principais argumentos de quem discute, quem tem contrariedades à MP, é a questão da proteção do trabalhador, que em muitos casos a flexibilização acaba dificultando situações, deixando ele mais desprotegido. Como possibilidade de diminuição de CIPAs, né, as comissões que previnem os acidentes de trabalho, a questão do controle de ponto, que de repente fica mais flexível também, talvez até gerando uma dificuldade para o controle de horas extras. O trabalhador não vai ficar mais desprotegido com essa MP? Bom, aí inventaram que é uma mini reforma trabalhista. Isso deu mais apoio para a medida provisória. Eu disse isso ao procurador do Ministério Público do Trabalho Federal. Foi tratado como uma mini reforma trabalhista. É um apelido que era um apelido. Então, aí o que eu fiz? Digo, peraí, onde é que está a mini reforma? Né? Então quer dizer que a publicação das novas NRs também deve ter sido considerada uma mini reforma Não vi trabalhista. ninguém reclamar, e essa já está publicada. Atua, né? Que maravilha. Mas enfim, continue, deputado. Então esses pontos a gente foi, obviamente, negociando. Algumas coisas tinham problema de constitucionalidade, então nós já estamos mexendo. Tinha uma parte ali da desconsideração da pessoa jurídica, que realmente eu acho que deixava uma fragilidade. Daqui a pouco o empresário ia pegar toda a migração dos bens para a pessoa física para tentar desproteger a relação do trabalho. Questão, né, do grupo isso, econômico também. Isso a gente já alterou porque nós mesmos detectamos que tinha problema ali. Tá? A questão das CIPAs eu vou retirar, embora não tivesse muita vontade de fazê-lo, mas eu vi que não vale a pena essa briga para não comprometer o texto geral da medida provisória. Mas que é uma vergonha em algumas empresas, os servidores indo para dentro da CIPA para garantir a estabilidade, é uma vergonha. E olha que eu encontro alguma empresa que o cara quer fazer parte desse negócio porque ele tem estabilidade no emprego. Então ele se acomoda, né? E atua ali muito mais para fazer política ou para até não fazer muita coisa. Virou um escudo. E isso eu pedi ao procurador Fleury, que o Ministério Público atue nesse sentido. Então tá bem, vamos manter, mas vocês cuidem disso, porque vocês cuidam de coisas absurdas que não teria que cuidar e não cuidam daquilo que tem que ser cuidado. E eles concordaram comigo. Tivemos com a Anamatra um bom diálogo também, então a gente evoluiu nessas questões. Agora eu não vou abrir mão do trabalho aos domingos, por exemplo. Dessas 301 emendas, com quantas tu acha que dá para ficar no final do debate? Não, eu não tenho esse número, Fernanda, porque às vezes eu colho de uma emenda uma vírgula, eu colho de uma emenda uma palavra,
É assim que você faz, Vai né? construir Emenda com base demais. nessas... E algumas propostas às vezes são redundantes. Mas isso é um né? bom sinal. E tem gente falando que essas emendas elas desvirtuariam completamente o Não, projeto. com certeza. Se eu fosse acatá-las Para todas... isso que serve as emendas, para desvirtuar o projeto. Não, por exemplo, às vezes é para melhorar. claro, Né? com Às vezes é certeza. para melhorar. Assim como dizem que o relatório é maior que o projeto, claro que é. Porque se não fosse, se fosse só para dizer tá ok, não precisava criar uma comissão especial, E né? até quem faria um relatório desse é o presidente. É por isso né? que o relator Ok. tem um papel pesado, é incrível, né? O que vem de pressão em cima do relator. Mas aí só para não perder o raciocínio. Então o que eu fiz? Cedi em algumas coisas e outras eu disse, eu não vou ceder. A segunda visita do fiscal vai primeiro, o Estado tem que ser educativo e não Claro. punitivo. Tá? Então vamos lá. Porque ali tá sem arrecadatória. Pura arrecadatória. Às vezes o cara tem um inimigo, vem aqui só para te atrapalhar, o cara não pensa como tu. Não, entra e Ou já às vezes lacra, o fiscal né? vem com uma função, ele tem medo de ser punido por ser omisso e aplica aquilo Se ele não fizer, ele também sofre a sanção. Então nós estamos mudando, inclusive, ninguém vai poder sair a aplicar sanção nenhuma sem primeiro a norma ser bem interpretada pelo governo. Perfeito. Porque cria lá uma norma e larga todo mundo a campo, que é isso? Às vezes as pessoas nem sabem que a norma existe, porque ela foi criada exato, 2 semanas atrás. exatamente. E não deu tempo do empresário implementar. É isso aí. E outra coisa, Giovanni, a questão do domingo, não abro mão. Isso já tem, inclusive, uma resolução, 601, 604, já está vigorando, eu vou trazer para dentro da lei. E aí vejam os ataques. Vamos analisar, tem umas fotos bonitas aqui da Serra Dá Gaúcha. nome aos bois, eu Vamos quero que dar. tu diga quem, de que partido. Não, os partidos até não tem o que dizer, porque os partidos que vão ser contra, PT, PCdoB, essa turma aí do pessoal. Todos que dizem que são contra o desemprego. Embora né? tenham sido muito Engraçado isso. corretos no acordo que não inviabilizou a votação. Eles não vamos dizer assim, não obstruíram, votaram contra, mas não obstruíram. Então, nesse ponto foi correto. Mas eles vão vir com esse debate aí. Eu estou vendo as fotos aqui da Serra, do litoral, né? Eu vejo Bento Gonçalves. Esses dias um empresário, eu jantei aí num lugar, ele estava lá, nessa solenidade. Disse, olha, João, eu sou o cara mais multado da Serra Gaúcha. Eu digo, por quê? Porque eu não posso abrir o meu negócio no domingo. A minha vinícola no domingo. E todo mundo que vai para Bento adora sentar no Wine Garden, lá fora, visitar a vinícola. Vocês sabiam que as vinícolas não podem abrir? Não, nunca pensei, isso é absurdo. Não podem produzir o vinho. Turismo. Aí você tem foto aqui, quem sabe de outras regiões aí. Completamente antiturístico. Essa semana, né? Guilherme, nós conseguimos aumentar a mistura de biodiesel. Isso tem um valor importante em números, em agregação de valor e tudo aí. O Brasil manda misturar biodiesel. 11% de 1 litro de diesel é de biodiesel. Né? Tá. Vocês sabiam que é proibido produzir biodiesel no domingo num país que tem obrigação de produzir o biodiesel. E que uma indústria, para parar uma máquina de biodiesel, leva 48 horas. E 24 para ligar. O que faz essa indústria? Tomar multa. E para onde é que vai isto no fim? O preço do diesel. Então, é mais um exemplo. Deputado, essa questão do domingo, aí por exemplo, aí eu fui não seria atacado. mais um motivo para o controle de ponto, por exemplo? Não, deixa eu já vou entrar nessa do ponto lá. Mas daí, veja bem, então, eu estou liberando os bancos para abrir no domingo. Né? São 80 setores que estão liberados. Eu acho que o banco não vai abrir no domingo. Né? O banco não vai botar mais segurança, estrutura, está tudo na internet. Aí os sindicatos de bancários... Não é obrigado a abrir, só não é proibido. Mas é isso que eu estou dizendo. Nós não estamos mandando ninguém abrir. Nós só não vamos aceitar que um sindicato, para poder manter poder, diga, não, tu tem que... Banco abre só até as 4 da tarde, todo mundo está trabalhando, não consegue ir no banco. O banco tem que fazer as suas próprias escolhas econômicas. O que aconteceu? O bancário não vai perder emprego porque eu vou autorizar ele funcionar no domingo. Ele já perdeu o emprego, perdeu para a internet. Porque com tanta regra que os sindicatos fizeram na vida do bancário, para proteger o emprego, para preservar, exatamente, o banco foi buscar a tecnologia, meu amigo. E agora é o seguinte, eu até fiz aqui umas contas em 2 bancos desses moderninhos aí, uma barbada para abrir uma conta, tia. Não tem nem funcionário. O senhor quer dizer que a tecnologia é por causa da burocracia? Não. O que eu quis dizer é que ao longo do tempo, esta relação sindical que impediu o banco de abrir, quem sabe, até às 6 da tarde, ou até às 8 da noite, ou no domingo, ou no sábado, e ao invés de criar um ambiente para o trabalho ir se adequando à demanda da sociedade, impediu isso e o banco foi na tecnologia encontrar aquilo que nós precisamos.
Aí você imagina só, o mercado público de Porto Alegre não abre no domingo. Mas não abre aqui, né? Florianópolis abre, Pois outros estados abrem. São porque Paulo tem, abre, mas porque abre. tem uma relação Paulo sindical nisso aí. E quanto o mercado no entorno ali deixa de ser estimulado. Eu adoraria ir no mercado público, mas eu só poderia ir no domingo. Exato. Então eu não vou. Aí as revendas de carro, Fernanda, agora veio mais. São proibidas de abrir no domingo. É uma piada isso. Aí o número do sindicato de São Paulo, o Sicodiv de São Paulo, esse é o número deles, só na capital de São Paulo. Ele já está publicada a resolução, então isso já está valendo, eles já estão podendo abrir. Eu vou transformar em lei. Nos próximos 12 meses, eles têm um número com a perspectiva de vender 500 mil veículos, 300 mil novos e 200 usados. Esses 300 mil que vão vender na capital, São Paulo, vai gerar provavelmente emprego em Gravataí, porque vão ter que fazer mais carro. Eles têm uma perspectiva de faturar 28 bilhões de reais só com o domingo. 6 bi serão impostos para o Caixa do Brasil. Tá? 11.200 novos empregos. Isso é um ciclo virtuoso. É isso, quer dizer, cria. porque não é brincadeira. Mas eu se tivesse que trocar meu carro, ou eu vou no domingo, ou eu cancelo um roteiro, eu estou saindo daqui, vou para Frederico Westphalen. Então eu chego no domingo em casa e vou fazer isso, e isso não é o meu dia a dia, de qualquer trabalhador, tu teria um tempo, quem teria um tempo assim, hoje eu vou, tu até vai, tu te organiza bem, né? Mas tu vai deixar de estar no teu trabalho. Vamos deixar bem claro, não é proibição. A gente está tirando a proibição, mas não é obrigação. Não é obrigação. Aí entra o que o Giovanni perguntou. Então, a questão de horas extras. Então, nós estamos dando às empresas com até 20 funcionários aquilo que a decisão judicial já diz. Contratado e não legislado. Eu contratei contigo que tu vai trabalhar 8 horas aqui na RDC. Beleza, tranquilo. Tá? Então, você não precisa nem... Chega a hora que tu vai trabalhar, a hora que tu vai sair, nós estamos juntos aqui, estou vendo você, tá valendo. Não tem que... Cartão ponto no Brasil virou digital, tu vai lá, bota o dedo e depois tem que trazer um relatório de papel do ponto eletrônico. Isso é assim no Brasil. Não tem cabimento, nós estamos acabando com o papel. Vai entrar a era digital. Digitalizou tudo, está com validade jurídica. Porque tu pode fazer um aplicativo onde tu registra isso, tudo, exatamente. Né? Então, nesse sentido, a hora extra, o que vira a mais, aí eu tenho que fazer a anotação na carteira digital, porque vai acabar a carteira de papel. Nós estamos acabando. Mas sem o controle do ponto, não é mais fácil de o trabalhador também não ter o controle sobre as horas extras? Mas é que são pequenas empresas, são médias empresas, até 20 funcionários. Você tem esse controle. Pegando o empresário, o empreendedor, ele tem o controle. Pegando o exemplo que o senhor deu, de uma loja de veículos. Isso não é generalizado, né? Ok, mas aí eu lhe pergunto o seguinte, o trabalhador, o controle que ele vai ter sobre as horas extras para reivindicar... Ele vai ter que fazer o apontamento na carteira. Mas vai ter não que... dá pra gente querer tratar o trabalhador como se fosse débil mental. Pois e não tivesse nenhuma responsabilidade sobre a sua A questão não é de responsabilidade ou não, a questão é do poder dele de cobrança. Mas aí então eu estou te respondendo uma das perguntas. É que hoje... Mas aí o Giovanni, claro, do trabalhador, ele vai... Ele sabe, se ele sabe que são as 8 horas dele, ele vai lá e vai fazer. Mas eu pergunto, o senhor deu exemplo aí. Mas é que daí você foi, o teu assunto era esta pergunta e aí migrou como se fosse para o domingo. Não, no domingo é o seguinte, aí os caras, porque não sei o quê. A lei trabalhista continua igual para o domingo. Se eu e você fizer um acordo que tu vai trabalhar de sexta a sábado, de segunda a sábado ou de segunda a sexta, tá valendo o nosso acordo. Agora, o nosso acordo não impede de eu abrir no domingo e contratar o Guilherme para trabalhar no domingo. Que vai se trabalhar só nos domingos, talvez. Entendeu? E se tu quiser trabalhar no domingo, pode. Agora, se tu não quiser e o Guilherme quiser, o Guilherme vai ter direito a horas extras, a dupla jornada, tudo que a lei trabalhista manda. Claro, mas a questão que eu lhe pergunto, deputado, é sobre o controle disso. Porque o controle trabalhador é normal. Até 20 funcionários é da forma como nós falamos antes. Claro. Acima de 20 é. Não, mas o senhor comentou a RDC como exemplo. Nós temos aqui também o ponto, o pessoal coloca ali o dedo, né, e marca. E com aquilo já tem um controle de quantas horas ele trabalhou. Não vai ter uma discussão de, eu trabalhei 1 hora a mais. Ele, não, tu não trabalhou essa hora a mais. Também, mas se você quiser implantar isso, né? Você implanta. Pode continuar com o sistema atual. Continua com o sistema. Mas quem decide a implantação ou não acaba sendo o empresário. O trabalhador, ele não tem
essa proteção de ter o controle de ter o documento. Olha, está aqui. Mas vai ter que ter o documento do que é extracontratual. Como já é hoje, e com decisões judiciais. Claro, mas aí eu lhe pergunto, de que forma que esse controle vai ser feito? Que vai, hoje, por exemplo, ser feito o apontamento ponto, na carteira, que agora, inclusive, vai ser digital. Claro, mas esse apontamento parte da empresa. Exatamente. Eu lhe pergunto exatamente na questão da produção do trabalhador. O trabalhador não vai exigir que seja anotado? Claro que vai. A relação vai estar lá no contrato, inclusive. Vai ter. Vai exigir que seja anotado. Eu fiquei 2 horas Eu acho que aí, Giovanni, com toda sinceridade, é muito pequeno esse tema, vamos dizer assim, então tá, é uma mini reforma trabalhista. Não, eu estou trazendo um exemplo. E esse é o. Tu achou um exemplo, mas eu acho que, vamos dizer assim, ele é pequeno realmente para o tamanho da medida. O que vai acontecer dia 13 de agosto em Brasília? Bom, então, só para concluir, o país, Fernanda, tem obrigação de renovar carteira, atestado de óbito. Não tem menor, não tem cabimento isso. Eu acho que o Brasil deve ser o único país do mundo que pede renovação certidão de óbito. De nascimento também. Né? Vai saber se a pessoa não ressuscitou. Continua morto. Nasceu 2 vezes. Vai saber. Então, isso tudo são questões que nós estamos trabalhando agora para que no dia 13, a pergunta que tu estava fazendo, chegue lá sem essas dúvidas que o Giovanni tem. Eu mesmo tive dúvidas, como falei, aquela questão do patrimônio, a gente já mexeu, né, para tudo chegar maduro lá na ponta. E veja, este teu tema aí, assim como eu falei de um tema, agora não lembro qual deles, mas anteriormente, foi parte do acordo, porque o governo queria nada, não ter, vamos contratar aqui, hora extra, não ter. Nós fizemos o acordo. A decisão judicial eu trouxe para a lei. Tá? Então, também evoluiu. Para nós chegarmos no dia 13, votarmos, vai ser feito destaque, com certeza. Eu acho que esses 2 pontos que eu falei, do domingo e do fiscal, vai ter destaque. Qual que é o prazo final, deputado? O prazo é 27 de agosto. Então nós temos que votar. Dá para aprovar antes, mobilizando Só vai dar para votar. Primeiro, tem que votar nas duas primeiro casas, que o presidente Rodrigo Maia foi muito correto. Ele compreende a dimensão disso e vai pôr em votação. Sim. Né? E também porque o acordo de 30 dias entre o Senado e a Câmara, que tem uma emenda constitucional lá pronta para ser promulgada, ainda não está promulgada. Porque a partir dela, nenhuma medida provisória poderá ser votada no Senado se chegar depois, antes de 30 dias. Tem que ter 30 dias. Mas como ela não está sancionada, o Davi Alcolumbre também já... Eu achei que o teu prazo encerrava dia 20. Quantos votos... Era 10 de setembro, mas com o recesso branco encolheu. Deputado, quantos votos são necessários para... É a maioria, mas nós vamos... Maioria simples. Mas eu tenho a certeza que vai reproduzir a votação da Previdência. Consegue o mesmo número? 370 votos? 350. Uma variável pequena. Porque não tem... assim, ó, pessoal, ontem eu dei uma entrevista para a TV Câmara e foi incrível. Um deputado do PT fez 3 coisas assim. Essa medida provisória faz isso. Não tinha nada na lei. E ele estava desinformado e ele era mesmo titular da comissão. Não leu o projeto. Só vai ter para pegar o debate do fiscal e o debate do domingo. E esse debate eu tenho certeza que a maioria do parlamento é favorável. Deputado, com a aprovação da MP, qual que é a estimativa de economia e de geração de empregos que vocês estão estimando? Bom, primeiro que nas análises... A estimativa que vocês estão estimando. Essa ficou bem. Bela construção verbal. Nas análises do Banco Mundial, o Brasil, de todas as análises de regulação e burocracia, o Brasil sempre um dos piores. Num cenário de 150 do Banco Mundial, países que são avaliados, nós somos o 109º. Com a lei aprovada, nós vamos reduzir para a 50ª posição. Só com a MP? Com a MP. Que resultado impressionante. Com o número da MP original. Eu não estou falando do relatório e do texto aprovado, porque eu estou salvando a 876, que é do fechamento automático de empresas também, porque hoje para fechar uma empresa no Brasil é quase pior do que abrir. Né? Tomara que não tenha mais que fechar, mas não pode ser uma burocracia também, porque aí fica aquelas empresas quebradas no meio do caminho, né? Então, e não tem aí todo o resto que eu pus. O original nos traz para quase linha de frente, perante o Banco Mundial. E os dados com relação à geração de empregos, que o governo, o Ministério da Economia estuda, apresentou numa semana
e na mesma semana já atualizou, são 3.700.000 empregos numa década. Isso num cenário sem o relatório. Esse dado, geração de novos empregos. Novos empregos. Esse cenário do Cicodiv lá de São Paulo, das revendas, não está nesse número. Sim. É claro que isso é assim, mas então está resolvido tudo. Não, talvez não gere. Mas o estudo leva a crer que essa redução do tamanho do Estado permita... porque, na verdade, o emprego às vezes está aí, mas ele está informal. E tu deixa de perder novos empregos. Isso é muito importante. Todo emprego que não é perdido é um emprego que permanece, portanto exatamente, é um emprego a mais. Também tem isso. Então esse é o cenário. Né? Se vai acontecer isso mais, menos, é como dizer assim, porque vocês fizeram a reforma trabalhista e diziam que ia gerar emprego e que não sei o quê. Aí vocês fizeram a PEC do teto do gasto, né? Como se fosse resolver o problema e não deu nada certo, porque não é uma coisa sozinha. São várias coisas. Só a extinção da NR12 já foi uma maravilha. Por exemplo, a PEC do teto, ela não tem nenhuma validade e nem sustentação sem... Eu vou tomar mais um golinho. Tome um gole de água, deputado. Aqui tem. O Beto lhe serve. Deu. Deu? Então vamos, o deputado está se recompondo, eu vou fazer aqui a introdução. A PEC do teto dos gastos públicos, que foi aprovada no governo Michel Temer, ela não consegue ter nenhuma validade sem a aprovação da reforma da Previdência. Porque a reforma, o sistema previdenciário é o maior gerador de gastos públicos. Isso aí. Sem isso, é como se você construísse uma casa a partir do teto, sem as paredes. O teto vai desabar, tão logo você vai colocando o acabamento. Então, é necessário um sentido de continuidade nas medidas. Claro. Olha aí. Vamos fazer o seguinte, Beto, vamos para o intervalo? Para o deputado se recompor. O deputado engasgou aqui, vamos fazer o quê, né? As pessoas, nós vamos fazer o intervalo, nós voltamos na sequência com essa entrevista com o deputado Jerônimo Gergen. Vamos falar um pouco sobre a reforma da Previdência na volta. Estamos de volta aqui na RDC TV com o Cruzando as Conversas. Hoje recebemos o deputado Jerônimo Gergen, que é o relator da medida provisória da liberdade econômica, que está para ser votada, segundo o que consta, na próxima terça-feira. Então, esse programa aqui está tratando de um tema absolutamente efervescente aí, que vai dar muito o que falar na próxima semana. O Cruzando as Conversas é um oferecimento de Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. E você pode nos acompanhar pelos canais 24 e 524 da NET e também pelas redes sociais. Não deixe de mandar sua mensagem no live stream do Facebook através do nosso chat. Deputado. Primeiro, eu vou pedir desculpa para o telespectador, me deu um acesso de tosse aqui. Não, tem que pedir desculpa. E já vou te interromper, vamos só concluir aquela ideia. Então aquele negócio do teto do gasto, sem a reforma da Previdência, tu falasse perfeito. É óbvio que congela o orçamento, porque para você não cruzar o teto, todo o dinheiro da saúde, da segurança, da educação vai para a Previdência não subir. Então nós estamos indo... Para garantir o pagamento atual da Previdência, o governo tem que se endividar. Endividar, exatamente. A pública. E aí é óbvio que a reforma trabalhista ela não teria o efeito, porque a economia não crescendo, você não vai gerar mais empregos. Ela segurou para não ficar... E daí, com o crescimento do endividamento, o governo tem que gastar mais com juros e rolagem de dívida. E daí, quando eles apresentam aquele gráfico da pizza, que é uma falácia em forma de pepperoni, eles omitem essa informação. Eu já cansei de ver aquele gráfico da pizza, que é o gráfico do Ciro Gomes. Então, sobre reforma, ele finge que entende economia, ele só sabe tagarelar. Crise existencial. Ele sabe tagarelar. Assim, quero ver o que eles vão fazer com os 8 que votaram. Agora está lá o Benevides dizendo a todo momento que a reforma é necessária, né? Aliás, esse é um problema. Cumprir com o que ele disse. Não, esse é um problema do Brasil. Vai mandar 8 deputados federais embora. Tu acha que a Tabata Amaral vai ser expulsa do PDT? Se fosse ela, eu saía, né? Se fosse ela, eu saía. Bom, você vê que motivo para sair do partido que a gente está, a gente sempre tem. Essa é a pergunta que eu vou te fazer depois. Mas aí deixa eu dizer assim, um dos problemas do Brasil é que a gente é incapaz, a nossa política, sociedade, de ter consensos e construções nacionais suprapartidárias. Esse tema da reforma não devia ser ideológico.
Não é ideológico. Matemático. É matemático. Então vamos fazer o seguinte, paramos de brigar aqui, o problema é esse, como é que a gente arruma para ficar bom para todo mundo? Não, aí vira problema de oposição, situação, não sei o quê, oportunismo. Eu admito, eu já votei contra reformas porque eu era oposição lá na época da Dilma. Aí a Dilma... Boas? Tu acha que a Dilma teve boas ideias? Não, mas eu votei... Não, a reforma da Previdência já era para ter feita pelo Fernando Henrique. É verdade. E não foi feita. Verdade. Pelo Lula, por um voto, não foi feita. Pela Dilma, não foi feita. Pelo Temer, o que eu quis dizer é o seguinte, este assunto não devia ser uma disputa política. Claro que não. Eu não gosto de você, você não gosta de mim, mas para aí, vamos resolver esse problema. Aí nós não fizemos. Agora nós vamos lidar na tributária. Vai de novo a briga dos estados e dos partidos e das bancadas e vai sair uma porcaria. Se não botar ICMS no meio, não resolve o problema. É que tem gente torcendo que o governo dê errado, né? Jerônimo, É isso aí. E aí a gente vai fazendo remendos, Fernanda, que lá na frente você vai ver que se botou muita coisa fora. Tá? Eu pego, por exemplo, o Banrisul. Há anos estão vendendo o Banrisul e nós fazendo de conta que o banco é nosso. O banco já não é mais nosso. A metade mais um é nosso. Os depósitos judiciais onde é que estão? O dia que vender o banco, tem que devolver os depósitos judiciais que o governo pegou. Será que vai sobrar dinheiro do banco? E a gente faz de conta que está tudo bem. Aí eu faço outra discussão. Muito bem, então tá, o banco dá lucro? Dá. Graças a Deus, dá lucro. Mas o que nós pagamos para manter o banco... o que nós pagamos para manter o banco público... Exato. Será que não é mais do que... Eu não estou defendendo a privatização do banco, eu só estou constatando... Mais ou menos, né? Não, mas é que... sempre debate é que sabe, não tem problema também defender sabe o que, Macalossi? Eu defendo a É que o tipo de reforma que eu acho que... O tipo de reforma que eu debato em qualquer ponto, peguei o exemplo do banco, e estou falando aqui, nós somos incapazes de dizer isto é uma realidade, ponto. Vamos detectar a realidade e vamos ver se vale a pena deixar assim. Aí a gente entra no Rio Grande do Sul é pior. Porque aí é o seguinte, é Inter e Grêmio, né? E assim, a ideia é tua, a minha não é boa, eu sou contra. E a gente se agarra e para o negócio. Né? Nós estamos botando o Banrisul fora. Deputado, de grenalização da política. Né? Deputado, só para voltar para a reforma da Previdência que nós tínhamos começado... É tanto assunto, né? E ainda me deu um ataque de tosse. Não tem problema. Voltando para a reforma da Previdência, que eu acho que é importante, agora foi concluída a votação na Câmara dos Deputados e com poucas mudanças. Pelo menos dá para se concluir assim. A não ser, obviamente... Eu acho que a reforma da Previdência está longe de ser aquela que nós tínhamos que fazer. Mas é a reforma possível. Né? Melhor que nada, tá bem. Que nada. Mas agora, ela aumentou as distorções do meu ponto de vista. Eu lhe pergunto, o Senado pode consertar alguma coisa do que foi distorcido dentro da Câmara, como, por exemplo, capitalização e retorno dos municípios e estados para o texto geral? Assim, eu tenho... Por que eu digo... questão da capitalização... A capitalização é o maior impacto econômico. É, impacto econômico. Mas o problema da capitalização é mais difícil porque o governo perdeu a batalha da comunicação em relação à capitalização. Mas pode fazer de novo. Mas tudo bem. Não, deixa eu dizer... Na minha tá avaliação, a reforma da Previdência está longe de ser a ideal. Primeiro porque deixou estados e municípios fora. Então, a economia que tu tem na esfera federal será consumida pelas estruturas federadas. Tá? Você mantém distorções salariais dentro das estruturas estaduais. Juiz, promotor, essa turma, tudo está fora. Tá? Então, você não consegue ter o efeito econômico. Então, imagina um investidor que está olhando assim, o Brasil está com as contas dele em dia por uns 5, 6 anos. Se tivesse feito bem feito, por 10 a 15. Era outro tipo de cenário econômico. Então, nós vamos ter que discutir isso de novo daqui a 6 anos. É isso? Não tenho dúvida. Se não passar capitalização, com certeza. Não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvida nenhuma. Não. Porque não entrou Estado e município. Isso vai engolir o dinheiro. Isso ainda pode acontecer. Então você tem, além de tudo, essa distorção dos estados. Mexeu-se dentro dos servidores federais em algumas coisas justas, claro que são justas, mas se não tem como pagar, o que nós vamos fazer? E, na verdade, o peso da coisa ficou na pessoa privada, na iniciativa privada. O governador Eduardo Leite falou que ia fazer, mesmo assim, a sua reforma a partir desse semestre agora. Se não fizer agora, não faz mais também. Precisa do apoio da reforma nacional. Então, assim, o que o Senado vai fazer agora? Ele vai dar uma olhada, vai dar uma tentada, mas não vai ter força para fazer. Tu acha que não tem? Eu acho que não tem. Honestamente. Tinha que fazer até esse ano, né? Tomara, torço, mas eu não acho que tenha, não. Porque a PEC paralela, por exemplo, da inclusão dos estados e municípios, até que ela tramite, volta para a Câmara, comissão especial. O ano que vem é eleição.
Se não Mas fizer tu acha agora... que não se fecha um acordo de aceleração dessa votação, assim como tem sido feito em eu outras pautas? Eu não tenho, acompanhando como relator da medida provisória, assim, eu não vejo assim, esse apetite de articulação no governo, nem a capacidade de articulação no governo. Então, aliás, estamos todos aqui rezando para que no Senado não se vejam os mesmos problemas que se viram na Câmara. Pois é, daí aí é capaz de... Porque, então, se nós tivermos... O governo ajudou a atrasar em pelo menos um mês a votação da reforma da Previdência. Mais até, mas ajudou. O que eu acho assim, Fernando, é que se nós sairmos do Senado com a reforma aprovada como está, vai ser uma grande vitória. Tá. Mas aí vem aquilo que eu disse antes. Então, cada um... A Dilma Há uma articulação dos governadores para a reinserção desse tema, né? Mas veja bem, não têm força quem foram os líderes do Senado? Foram o Eduardo Leite e o João Dória. Que era o relator? O Samuel. Que partido eles eram? PSDB. E um disse não para o outro. E a reforma continua nas mãos do PSDB, já que o Tasso Gereissati é o relator no Senado. Então eu não tenho essa... Mas o Tasso Gereissati se comprometeu em fazer a PEC paralela e fazer andar rápido. Mas a PEC paralela não vai andar rápido. Porque nos estados é que está o problema político. Eu fazia a reforma aqui para o juiz, para o delegado, para o promotor, para o policial, professor estadual, tudo. Aí eu não desço no aeroporto Salgado Filho. Essa é a leitura não é a minha, porque eu defendo. Mas é justamente por isso que os governadores querem, que seja resolvido em cima, porque aqui embaixo é muito mais difícil. Aí acontece as demagogias do seu Rui Costa, do seu Dino não sei o que lá Flávio no Maranhão. Que não querem meter a mão é isso aí. Então aí é a demagogia. Só que essa demagogia deles protegeu os deputados que não queriam o desgaste. Já notou, aliás, que o Flávio Dino ele tem um sobrenome que é uma referência à idade do seu pensamento? É mais ou menos. Mas o pensamento socialista em geral, né? Mas assim, vamos tentar repor o nosso... Então eu penso que nós saindo da Câmara, pelo menos com a reforma aprovada como está, é um avanço. Com certeza. E o que acontece? Aí volta para aquele tema. Se nós estivéssemos lá no Fernando Henrique sentado e dizer, pessoal, esse troço vai estourar, seja quem for de nós, Faltou o governo... responsabilidade fiscal. Sempre foi. Mas o Fernando Henrique fez alguma coisinha. O Lula fez mais alguma coisinha. A Dilma fez a 85, 95, depois a 95, 105, e os remendinhos foram fazendo. Hoje nós estamos com um sistema previdenciário completamente desfigurado. Esse que está sendo aprovado aí, o que quer dizer? Cada um tem uma regra, meu amigo, né? Toca mais para frente tua vida aí e arrecada mais aqui. É isso. Como o governo não pode mais cobrar imposto, que ninguém aguenta mais, ele vai fazer todo mundo trabalhar mais. Né? E a distorção ficou muito pior. Então, quando nós formos fazer uma reforma, vamos reformar, como é que tu pega, é muita desigualdade para fazer uma reforma. Então tu não vai fazendo. O tal do passar não existiu. Melhor do que nada. Mas no fundo é o quê? É um jeito de você aumentar imposto. É um jeito. Tipo assim, eu não vou aumentar o teu imposto aqui, mas tu vai trabalhar mais e, consequentemente... Mas então, o ideal, Mas, Fernanda, o ideal seria isso não é problema, sob esse ponto de vista. O Estou falando sob o ponto de vista do que é que foi feito, tá? E isso está sendo empurrado, porque agora, por um bom tempo, ninguém vai se aposentar no Brasil, a partir do vigor da reforma, né? Então, tá bem, então vai ter só arrecadação e vai cobrindo as contas públicas. Mas aí o que vai acontecer? Esse dinheiro está blindado? Aí não está. Por quê? Porque não entrou o Estado e não entrou o município. Tu vai trabalhar até teus 65 anos fazendo caixa aqui e a galera aqui embaixo gastando. Então a economia fica menor. E dali a pouco tu vai te aposentar. E daí? Aí vamos ter que fazer uma nova reforma. Tem um outro risco que eu tenho Então não vai ser feito caixa. Tá? Meu recado para quem está nos vendo em casa, façam todos os seus próprios sistemas de capitalização. Não, mas aliás... Para não depender do Estado. Mas, bom, então deixa eu dizer, isso é uma tendência mundial, tá? Tem que ter. Deixa eu falar, isso é uma tendência mundial. A Previdência está mudando o mundo. Claro que sim. Tá? A capitalização, qual é o melhor modelo. Na verdade, o mundo está dizendo assim, se virem, galera. Se virem. Porque aqui no Brasil, estava assim, todo filho de qualquer família, vou estudar direito para fazer um concurso, era assim. Estava quase tirando. E é engraçado, né? A carreira dele era pensando na aposentadoria. O Brasil parece que estava só vive para se aposentar. E não se deu conta que o pessoal da iniciativa privada não se aposenta já hoje com 65 anos. Então a tendência, eu digo assim, vai virar tudo um BPCzão. Tá? Que, aliás, a minha emenda, junto com o MBL, era a emenda Previdência Livre. Era diferente disso aí tudo. Você tinha
um mínimo de aposentadoria, você tinha uma questão de capitalização, um BPC bem organizado ali, não conseguia apresentar Agora, melhor. Deixa eu pegar um ganchinho, já que ele falou do MBL, eu não posso deixar passar. Vamos deixar o bloco político por último. Esse é o mais esperado. Vamos deixar organizado, senão a gente Não vai me deixar faltar tempo para política, né? Eu quero tocar num assunto que eu acho que é importante, porque essa questão dos estados e municípios me traz uma preocupação muito grande de você ter a reforma aprovada em alguns estados e em outros não. Já está. Por exemplo, mas hoje já é assim, ó. No estado de Minas Gerais, o governador Zema não tem segurança para aprovar um projeto. Não, mas olha aqui, ó, já é aqui no distorcido. estado é mais fácil. Você Mais tem... fácil aqui? Mais fácil. Que em Minas Gerais é mais fácil. O governador aqui tem maioria. Você tem... Tá, mas a maioria não significa que ele vai ter maioria para a reforma da Previdência. Olha só, Guilherme, você aqui, tem distorções desde a base. Que é por maioria, tem sim. municípios que têm o seu regime próprio e tem municípios que estão no regime geral. Quer dizer, então, como é que você conserta isso aí tudo? Né? E aí o seguinte, a idade mínima, agora a federal é 65. Bem, mas e aí, como é que funciona nos estados esse negócio aí tudo? A idade, a Constituição Federal vale lá e a lei aqui é outra. Mas tem certas categorias, deputado, que foram beneficiadas de última hora através das emendas ali, né? E, aliás, o governo ajudou. Né? Mas o que eu estou te dizendo, gerou mais distorções. Não estou dizendo que não fosse justo, eu votei o que... Se o governo manda lá o negócio, por que eu vou votar contra? Para quê? Para eu arrumar um inimigo? Arrumar um desgaste só tu. Não tem. Se o governo está dizendo é porque deve dar. Tô falando em termos... Tu analisa a ele política abriu a lá de porteira, dentro. né? Agora até ele fez abriu um a artigo margem. aqui. Aí é uma coisa. Onde o passa governo, boi e passa boiada. É assim, ó. O governo não tinha convicção disso aí. Quem tinha convicção era o Paulo Guedes. É isso. O problema é que aí que tá. O problema é o presidente da República na última, em 2017 ele falava que a reforma do Michel Temer era uma covardia contra os trabalhadores. Viu? O problema é isso. Nós não conseguimos entender que esse não é um problema do Bolsonaro, o outro não era um problema do Temer, era um problema do Brasil. Mas o Bolsonaro teve a grandeza de ver que a reforma tinha que sair. Só que ele não tinha que ter falado em nome da categoria dele, né? Mas aí já teve um projeto dos militares separado, não sei o quê. É que tu abre a porteira, né? É o seguinte, ele entendeu que era importante ter, mas permaneceu o ranço. E o ranço fez com que ele tomasse certas ações que prejudicaram o andamento e enfraqueceram a reforma. E assim, ó, e ele não cumpriu aquele papel de liderar o processo. Vamos ser bem sinceros. Então, tá bem. Aliás, eu vou fazer um parênteses, né? Bolsonaro, eu acho que ele tem um papel fantástico na sociedade atualmente. Eu falei fora do ar aqui, em alguns momentos ele era meu colega de bancada, de partido, ele dava algumas declarações, a gente se assustava, assim, de, meu Deus, que esse cara... A coisa foi a ponto que aquilo que ele falava, que bom que alguém falava. Porque ele não tinha medo de chutar balde, né? Então isso é um mérito dele. Ele nos faz enfrentar esse problema do tamanho do Estado aqui, por exemplo. Dá para fazer isso como parlamentar, como presidente. Mas peraí, mas tudo bem. Mas ele abriu a liberdade econômica, ele enfrentou o assunto. Tá? Só que dali para frente ele tinha que parar num determinado ponto. Porque se ele vai para o lado de como ele era deputado, ele traz um problema para que a solução daquilo que tem que ser feito demore. Perfeito. Ou se inviabilize. E politicamente, Guilherme, ele erra muito, porque ele mantém a oposição viva. Se ele deixar o Brasil, andar, se ele deixar o Brasil andar e essas coisas de liberdade econômica, de reforma acontecer, a oposição morre de inanição. Isso tudo tem dificuldade. Agora, se ele ficar batendo nos caras, ele chama o cara para a briga e a briga vai. Mas eu tenho uma visão articulação diferente da tua em relação a isso. Fala mais alto que não deu para ouvir o que tu falou. Não, a articulação política da própria dificuldade da reforma passa também por esse papel que o presidente tem cumprido, né? É claro, vamos dizer assim, hoje o que nós devíamos estar comemorando aqui? No meio disso teve um filho para os Estados Unidos ainda lá, não sei se... Mas eu acho que ele joga esses boi de piranha, assim, para o pessoal debater, e do outro lado vocês vão lá e conseguem fazer e aprovar as coisas, a equipe econômica vai... não sei, porque fica toda a oposição debatendo a questão cultural, enquanto a questão econômica está andando. É uma anti-estratégia que funciona. Viu, Fernanda? Essa é a grande dúvida de Brasília. A gente não sabe se ele faz porque quer ou que ele assim. Disse que ele é assim, que é a sua natureza. Eu tenho a impressão que é assim. Mas conviveu com ele mais próximo também, né? E aí como é que vai o governo agora? A reforma da Previdência feita do jeito que está feita, dá uma segurança sim, porque vai ter 933 bi de economia. Uma lei de liberdade avançando.
uma reforma tributária avançando, em tese, e eu espero que isso aconteça, o Brasil vai voltar a andar. Esse ano não. Um novo pacto Mas no ano que vem nós vamos entrar num outro ano, tá? Aí o governo vai continuar assim, nesse bate-cabeça, mas a economia andando bem, gerando inclusão social, gerando... Que é o que importa. Que é o que importa. Só que se ele não fizesse tanta confusão assim, era mais rápido. Vamos dizer assim, então eu vou dar um assunto aqui. Pagou 30 pau de emenda, 30 milhões de emenda extra orçamentária lá. Tá posto, tem um PLN lá de 3 bi e pouco para pagar, né? Porque não faço, não vou... Você sabia que ia pagar. Não é crime, não é ilegal, não é... Não é um mensalão Tá legalizado. nas regras do jogo. Eu, por exemplo, quero acabar com as voto. emendas parlamentares. Mas Não, até mas tu não acho que é. consideras que é um mensalão legalizado. Não, tanto que eu quero acabar com as emendas parlamentares desde que entrei no Congresso. O meu comentário hoje foi sobre isso. Aqui na Eu só não EDC. consigo apoio, mas tudo bem. Mas também, né? o que eu quero dizer é o seguinte, se sabia que ia ter que pagar as emendas, por que não pagou em março? O Brasil já estava andando. Esse é um exemplo desse... A nova política tem que entender o seguinte, não tem mais novo depois que tu entrou no mandato, depois que tu tá no governo, e que tu tem um carro andando, que tu tem que trocar a roda com ele andando. Então, assim, até Também que... não há nada de novo quando tem alguém que está há 30 anos como deputado. Não é novidade para ele, Não, é mais isso. não é. Né? Então, essas coisas é que eu acho que nós não podíamos ter perdido. Esse ano nós perdemos à toa. O povo sabia que tinha que fazer, o povo votou na mudança de governo para fazer. Então, até que você chegue ao ideal, Fernando, talvez você vai ter que continuar um pouquinho o caminho que vem... Mas eu não vejo tanto das práticas da velha política que eram criticadas sendo feitas nesse Não, governo. tem uma coisa boa, Não houve deixa eu dizer. distribuição farta de cargos, não houve distribuição de Houve, ministérios para partidos. Não houve nem a redução dos ministérios que tinha sido prometida da forma aí que tu foi mexeste prometida. numa coisa. Então, houve muito. Os cargos é onde está a menos maior os hipocrisia desse governo. O quê? Porque tem membros do governo que declaram que não tem, está todo mundo negociando cargo lá. Os cargos têm que ser preenchidos. Tem deputado que é ministro, tem que estar adorando, está sobrando cargo, porque eu, por exemplo, não tenho ninguém, Porque não foram nem no ocupados governo no do início do Estado, governo. Mas não dá para e dizer nem que é uma no governo- maravilha. Tem lá o ministro do turismo que está com problema, já devia ter sido demitido. Não, mas estou Tem falando o dos cargos aqui no Estado Tem mesmo. o filho que vai ser nomeado para Tem deputado oferecendo cargo aí. Tem pegando na lista telefônica, porque o que acontece? Tem um grupo de deputados assim como eu não tenho cargo nenhum em governo nenhum. Eu acho que isso aí é um... Porque depois vira um problema pra gente. Tu indica um cara no governo, tu fica refém daquele cara no governo pro resto da vida. responsável por ele, né? Deputado, vamos fazer intervalo? Vamos, agora não tossi, mas o assunto é que perdemos Na o volta, a controle. Eu quero Fernanda, falar Fernanda vai sobre- fazer a pergunta dela que ela está ansiosa por fazer. duas. Nós voltamos na sequência. Último bloco do Cruzando as Conversas de hoje. Estamos aqui com o deputado Jerônimo Gergen, que nos dá o prazer de sua visita aqui na RDC. Estamos falando sobre vários assuntos. Começamos pela MP da Liberdade Econômica, a qual ele é relator e que vai ser votada provavelmente na próxima terça-feira. Também falamos sobre reforma da Previdência e entramos na seara política. O Cruzando as Conversas é um oferecimento de Galeazzi, Sul há 40 anos, a evolução dos metais. Fernanda. Nós só falamos de política até agora nós vamos entrar na pura. Ó, a primeira pergunta que eu quero fazer é... Temos eu 10 tenho uma minutos nesse bloco desconfiança, assim, eu e outras pessoas que gostamos de política. Vimos uma movimentação, assim, com o deputado Jerônimo, tentando viabilizar, ajudar o MBL a virar partido. A pergunta que eu vou fazer é muito direta. A gente sabe dos desgastes que aconteceram, dos problemas do PP nacional e tal. Se o MBL virar partido, o Jerônimo migra? Bom, Fernanda, eu não nego que eu tenho feito um debate interno no meu partido e analisando os outros. Os partidos não se deram conta do recado da urna, os partidos tradicionais. Como eu falei, eu perdi 25 mil votos. Por alguma razão eu perdi. Eu já entendi por que eu perdi. Porque eu fazia uma política num método tradicional, normal, e o eleitor, o voto foi uberizado, ele veio direto para cá. Tá? Ele não precisa mais falar com o líder da comunidade. Aliás, os líderes da comunidade têm menos voto hoje, menos capacidade de influenciar. Eles falam direto com o eleitor. Todo mundo tem o teu WhatsApp, o meu, de cada um, o Facebook e tal.
E os partidos não perceberam isso. Os partidos ainda vivem nessa coisa do cargo, nessa coisa da emenda, nesse negócio todo aí, que não vai funcionar. Tá? Agora nós vamos ter a experiência da eleição municipal. Então essa insatisfação do debate político, eu estou realizado, porque eu estou debatendo a liberdade econômica, que é uma tese, e isso é gostoso, isso é fazer política. Eu estou mexendo mais gente agora com a tese do que com as emendas que eu mando para o município. Com certeza. Então essa insatisfação, ela aconteceu. Pelas atitudes que o partido teve aqui quando preferiu apoiar o Alckmin, né, eu apoiava o Flávio Rocha, aí depois o Flávio desistiu, eu apoiei o Bolsonaro, não apoiei a chapa que o PP apoiava. Tem um presidente como Ciro Nogueira. O tipo de discussão nacional que é feito, que eu não concordo. Né? Lá atrás, não sei se vocês lembram, mas quem conseguiu liderar a mudança de postura do PP, né, para ele apoiar o impeachment da Dilma, estava lá na comissão o Bolsonaro, eu, o Amin, o Luiz Carlos Reis e o Márcio Reinaldo. Né? O Bolsonaro era meu colega de bancada, quando nós enfrentamos a chapa, ganhamos a chapa da comissão especial. Agora o MBL vai fazer um filme, eu estou lá no filme, né, da história do impeachment. Com aquilo eu me aproximei deles, de um movimento que eu acho que estava com uma cara, agora está bem mais maduro, amadureceu e toma pau, inclusive, vamos ser bem sinceros. Né? Eu, por exemplo, naquele protesto de fazer uma defesa do Bolsonaro, eu não concordei também. Assim como o cara estava bem, o cara estava no mandato, para que fazer um protesto para defender o cara? Aí depois eles mudaram, a favor das reformas, acabou dando e foi importante aquele protesto. Porque acabou dando estabilidade para o governo. Na verdade, aquele protesto foi absolutamente orgânico, ele não partiu dos movimentos. Isso, exatamente. Mas, enfim, a ideia, então, com a chegada da bancada do MBL, que nós temos lá, que são alguns deputados, 4 e um senador, que não está bem alinhado, porque depois que tem mandato, uns já vão para o caminho das emendas, outros... Mas eu tenho com o Kim uma ótima relação e ele está fazendo um belo mandato parlamentar. Mas ele é considerado um deputado do MBL, não do partido dele. Eu hoje também sou considerado... Como a Tabata é considerada uma deputada do Renova e do Acredito. Eu sou mais considerado do MBL do que PP lá em Brasília também. Né? E eu fui quem assinou a consulta para o TSE sobre a possibilidade de usar assinaturas eletrônicas para criar o partido, que até agora nós não tivemos resposta. Então esse processo da criação do partido ele perde um pouco de força nesse cenário. E os debates nacionais, criar mais um partido agora, a essas alturas, também não tem muito espaço para isso. Né? Mas eu acho que isso ajudou também a dar um recado para dentro do PP. Dentro do meu partido, nós criamos um movimento chamado Penso Progressista, por exemplo, que tem se reunido uma vez por mês para debater política diferente da política normal. Nós já fizemos 3 reuniões dele, vamos fazer a próxima agora aqui em Esteio durante a Expo Inter, um grupo de líderes que está se formando para discutir Mas política. A tendência é nacional isso, de ter a bancada do Avança, a bancada do Renova, a bancada do Agora, a bancada do MBL. Mas por que, isso vai Fernanda? ser cada vez mais assim. Porque os partidos tradicionais não fazem o debate político que a sociedade quer que a gente faça. Então, assim, para mim menos importante é o PP, para mim o importante é ser companheiro do Gilson aqui e fazer política junto com ele e conversar com o meu eleitor aqui. Se lá no diretório estadual estão para um lado, para o outro, na hora que me chamarem para discutir, eu vou lá. Você acha que o eleitor faz esse descolamento já? Da maioria, daqueles que se esforçam para fazer, faz. Hoje eu tenho certeza que com a mudança que eu fiz depois da eleição, do método de trabalho, o meu eleitor ele sabe muito mais o que eu estou fazendo, ele acompanha muito mais o meu trabalho e ele vota muito mais em mim. E só para finalizar, muito mais em mim, sobrou alguma cicatriz daquele episódio do Mensalão? Bom, aí isso foi uma das coisas que na campanha eu paguei caro. Né? Afinal de contas, eu cheguei lá em Brasília e isso tá na justiça, está na imprensa, está tudo. O PT comprou vários partidos, inclusive o PP, né? Dentro de um sistema de financiamento privado que hoje a gente vê de onde é que veio os dinheiros. Agora, a forma como aconteceu o episódio, onde eu e a bancada gaúcha fomos investigados, hoje já está bem mais claro, é porque tinha uma peça da bancada que agia em nome do Rio Grande do Sul. E na hora de fazer uma delação, alguém dizia assim, olha, eu entregava o dinheiro lá para o fulano ciclano. Tem os nomes, eram 5 pessoas. Mas mais alguém? Não me lembro. E se nós te der uma lista, né? Isso está gravado. Né? Talvez eu me lembre de alguém. Então como daí ele diz assim, para o Rio Grande do Sul eu entregava, né, para alguém em nome da bancada. Eles não tinha que pegar essa lista no site, na internet,
vão no site do partido e encontram a bancada 2011, 2014. O cara olha assim, não, o Rio Grande do Sul eu mandava dinheiro. Rio Grande do Sul, sim. Peraí, eu mandava para o Rio Grande do Sul. O que é pior, Fernando? Eu não era deputado. Eu era deputado estadual naquele período em que aquela lista foi apresentada por um delator. Não houve nenhum tipo de denúncia. Não, mas aí houve uma reação minha que eu houve pela indignação, aí eu tenho maior orgulho. Mas não houve nada de concreto. Não teve, claro. Arquivamento por ausência de prova. Houve uma informação jogada ao vento. Não é por ausência de indícios. Então, mas qual foi a minha reação? E aí eu comparo episódios como do Flávio Bolsonaro e outros aí que estão... Né? O maior interessado, no meu caso, era eu. Então eu digo, eu fui o primeiro a depor na Lava Jato inteira. Eu fui o primeiro. Pedi para depor, fui lá, me apresentei. Troço, é constrangedor? Claro que é, mas fui lá. Né? Falei o que me perguntaram, teve um único depoimento só, mais nada. Eu quebrei o meu sigilo, me deu um serviço, ninguém quebrou meu sigilo, eu quebrei. A polícia não queria quebrar meu sigilo. Eu quebrei. Aí foram para ter uma ideia, Fernanda, quando eu casei, eu contratei uma página lá para receber os presentes de casamento, esse site Casei, um site famoso e tal. Só temos 4 minutos. Tá. Mas só para dizer, até isto, o nível de investigação foi a mensalidade do Inter que eu pagava, eu tive que comprovar que eu também pagava, para comparar se o meu nível de vida estava à altura com aquilo. Graças a Deus tudo foi arquivado, só que levaram 914 dias. Aí vem essa história, tem que juiz e promotor ter que ter responsabilidade, tem também, tá? Só que aí vem a mistura. Qualquer coisa que for feita com relação a eles, neste momento, é ataque à Lava Jato. Então, tempo da coisa. Né? Até os ministros do Supremo têm que ser investigados. Todo mundo. Ninguém está acima da lei. Então, esse episódio, para mim, obviamente trouxe algum prejuízo eleitoral, mas é um fato que eu tenho orgulho, é a minha reação. Tipo, eu não tenho nada a esconder. E depois que eu fui investigado, melhorou ainda, né? Porque aí, se eu fui investigado e não tem nada errado, é porque não tem nada errado. Tu no Brasil, às alturas, ter um atestado desse, é uma comprovação que não tem nada errado, né? Agora, não é fácil. Você vive momentos duros. Quem tem vergonha na cara sofre. Eu sofri muito, a minha família sofreu. A gente até hoje não vive aquela coisa que aconteceu. Não foi fácil, não. Mas, graças a Deus... Mas os erros aconteceram e eu espero que esses que erraram paguem a conta como estão pagando. Mas, deputado, para além do... Então, seguindo a mesma linha, para a questão política antes, o senhor diz que ainda sente com a família, mesmo com tudo, com as contas abertas, com tudo, o senhor ainda tem momentos que precisa dar explicação sobre isso? Tem gente que lhe cobra isso hoje? Não, agora, aqui fazia muito tempo que não, mas eu não fujo do assunto, tanto que eu chamei uma coletiva naquele episódio. Mas você não tem ideia, eu quero ficar 914 dias sendo investigado, sem nenhum retorno, sem saber o que está acontecendo lá. Por isso que o foro privilegiado tem que acabar. O vice-prefeito de Porto Alegre foi teu advogado. Foi meu advogado. O Caetano Lopumo, o Everson, né, meus amigos, o Miguel Vedi, né, é por isso que nós temos que acabar com o foro privilegiado. Se eu não tivesse o foro privilegiado, este episódio não teria sequer aberto um inquérito. No entanto, era um troço grandão, eu estava lá na mesma coisa do Lula lá. Encampa essa campanha com o MBL. Mas nós já estamos em campanha, só que não anda. Então isso não teria acontecido. Né? Uma coisa dessa, ficamos engatados e a gente sofre, meu amigo. Quem tem vergonha na cara sofre. Esse foi o duro da coisa. Sabendo que nada fiz de errado, mas imagina, depois que sai ainda tem gente que tem alguma dúvida, imagina quando não sai. Muito bem. Né? Deputado, eu gostaria de lhe agradecer enfaticamente a sua visita aqui. Foi um prazer recebê-lo, lhe parabenizar pelo trabalho. É um trabalho árduo, é um trabalho difícil, mas eu tenho certeza que uma vez aprovado vai gerar e frutificar para a nossa sociedade. Então eu lhe deixo os últimos 30 segundos aí para a sua despedida. Olha, eu é que fico feliz aqui, fazia tempo que eu não atendia esse convite, hoje botei até a camisa para combinar com o estúdio aqui, para matar pau, né? E agora vou lá, Frederico Westphalen, e quero poder aqui, Macalossi, estar mais à disposição, vocês têm conseguido formar opinião mesmo, e a gente fica feliz, porque esse tipo de debate-papo faz falta. Eu não poderia vir aqui falar de peito aberto, e essa medida provisória e este momento político me deu essa condição. Eu me sinto um político mais corajoso, com mais resultado, com mais vontade de fazer, porque o meu papel é entender o que a sociedade quer que um representante dela faça. Eu me sinto muito satisfeito e com certeza poder contribuir aqui com vocês no debate é uma alegria muito grande. Parabéns
por tudo que vocês estão fazendo aí também. Muito obrigado, deputado, pela sua presença. E eu também gostaria de agradecer aqui os meus queridos colegas. Fernanda, obrigado. Obrigada, boa noite para todo mundo que está nos olhando em casa. E ao Giovanni. Obrigado, Giovanni. Obrigado, boa noite, deputado. Colegas Fernanda, Guilherme, pessoal de casa. E é isso aí, nós vamos ficando por aqui, agradecendo a todos pela nossa audiência, também registrar a presença aqui nos nossos estúdios do vereador Gilson dos Santos Oliveira, ali de Canoas. Gilson está fazendo também um trabalho muito bom lá em Canoas. Uma hora dessas nós vamos chamar o pessoal de Canoas para vir aqui debater os assuntos da cidade. Nós recentemente fizemos uma entrevista com o prefeito de Gravataí, nós queremos fazer com várias prefeituras aqui da região metropolitana, então fica o registro. Muito obrigado, voltamos amanhã a partir das 10 horas. Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais.